Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, o vídeo de hoje nós vamos iniciar o estudo dos verbos, tá bom? E aí eu vou trazer alguns conceitos básicos para vocês. Por exemplo, o que é verbo, os tempos e os modos verbais, verbos regulares, verbos irregulares, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Daiane, sou professora de língua portuguesa, tá? Aqui está o meu Instagram, @profdaigomes. Se você quiser seguir para dicas, quiz, resoluções de questões, enfim, lá no meu Instagram eu posto tudo isso, tá? Tudo sobre língua portuguesa, tudo bem? Olha só, pessoal, como eu falei para vocês, né? Essa é a parte 1 do nosso vídeo, tá bom? Do nosso estudo sobre os verbos, tá? E aqui eu vou trazer somente alguns conceitos básicos para vocês, tá bom? Para a gente iniciar, então, esse estudo. Olha só, o que é verbo, tá? Então, eu trago o conceito primeiro para vocês entenderem o que é verbo. O verbo, normalmente, indica uma ação ou um processo, mas pode indicar estado, mudança de estado, fenômeno natural, sempre dentro de uma perspectiva temporal. Pode indicar também a noção de existência, volição, que é desejo, necessidade e etc, tá bom? Então, basicamente, o conceito de verbo que nós temos é isso. Ele normalmente, tá? Olha só, a palavra aqui, ó, normalmente, ele vai indicar uma ação ou um processo. E aí eu trago alguns exemplos de verbos para vocês, tá bom? Olha só aqui, ó. O aluno estudou muito. Eu tenho o verbo estudou, que se você observar, indica uma ação, tá? E é uma ação que está no passado. Porque como a gente viu aqui, olha só, o verbo, ele sempre está dentro de uma perspectiva temporal, tá bom? Então, a gente tem o presente, o passado, que também é conhecido como pretérito, e o futuro. Então, o verbo ele vai estar dentro dessa perspectiva temporal, tá bom? Como eu vi aqui, ó, estudou é um verbo que expressa ação e está no passado, tá? A aluna está feliz. Olha aqui o verbo que nós temos, ó, o verbo estar, tudo bem? Que vem do verbo estar, com R no final. Indica um estado. Olha só, agora não indica mais uma ação. Indica o estado em que a aluna encontra-se. A aluna está feliz, tá bom? Este verbo que apresenta o estado é um verbo que está no presente. Então, como eu falei, precisa de apresentar um tempo, tá bom? Uma noção de tempo. Está no presente. A aluna virou professora. Olha aqui o verbo que nós temos, ó. Virou, tá? Virou. E aí esse verbo, ele indica uma mudança de estado, tá? Uma mudança de estado. E ele está no passado. Então, a gente tem a noção de tempo, passado, tá? E ele indica mudança de estado. Como eu falei, olha só. Os verbos podem indicar ação, estado, mudança de estado. Olha aqui o outro, aqui embaixo. Amanhã choverá muito na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem o verbo choverá, ó, que vem do verbo chover. Este verbo indica um fenômeno natural, que está o quê? No presente, passado ou futuro? No futuro. Choverá. Tá bom? Amanhã choverá. Então, indica um futuro. A partir desse momento em que eu se encontro, indica um futuro. A partir deste momento, tá? Então, choverá. Verbo que expressa fenômeno natural, né? Fenômeno da natureza e está em um futuro, tá bom? Aqui, ó, outro verbo. Há dois amores na minha vida. Eu tenho o verbo há, que vem do verbo haver, no sentido de existir. Esse verbo aqui, ó, indica uma existência e o seu tempo é o presente. Precisarei de sua ajuda no próximo capítulo. Olha só, precisarei é um verbo que indica uma necessidade. Ó, uma necessidade está no futuro. Tá bom? Então, é basicamente isso. Voltando aqui para a gente olhar o conceito, olha só o que diz o conceito. O verbo normalmente indica uma ação, tá? Normalmente indica uma ação.
ou um processo. Mas pode indicar estado, que foi o que nós vimos, mudança de estado, pode indicar um fenômeno natural, tá? Sempre dentro de uma perspectiva temporal, presente, passado, que também é conhecido como pretérito, e futuro, tá? E aqui, ó, pode ainda indicar noção de existência, nós vimos lá o verbo haver, noção de volição, que é o mesmo que desejo, e noção de necessidade. A gente viu lá o verbo precisarei, tudo bem? Então aqui eu trouxe o conceito do que é verbo, tá? Do que é verbo. Seguindo. Dentro dos verbos, nós temos os verbos regulares e verbos irregulares, tá? O verbo regular, pessoal, é aquele verbo em que não há mudança no seu radical conforme nós fazemos as conjugações. Então, por exemplo, a maioria dos 11 mil verbos que nós temos dentro da língua portuguesa são verbos regulares, ou seja, são verbos que, quando conjugados, nós não temos uma mudança no radical. E o que é o radical do verbo? É aquela parte do verbo em que nunca muda. É aquela parte do verbo em que, independente do que aconteça com o verbo, independente da sua conjugação, nós não teremos uma mudança significativa, nós não teremos uma mudança neste radical. Olha só o verbo amar, tá? Ó, só trazendo o conceito aqui de verbo regular. É aquele em que o seu radical não se altera na conjugação verbal. O radical não vai ser alterado. O radical, pessoal, é basicamente a raiz da palavra, tá bom? A raiz da palavra é o que a gente chama de radical. Se a gente for observar no verbo amar, a gente tem o radical am. AM. Se você observar, eu vou fazer aqui a conjugação no presente do indicativo. Olha só. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Perceba o seguinte, essa parte aqui do verbo, ó, nunca muda, tá vendo? Ó, eu acrescento o que eu chamo de desinências e essa parte do verbo aqui, ó, ela não muda, ela continua a mesma. Ó, amais, amam. Ou seja, o verbo amar, eu comprovo de fato, ele é um verbo regular. Ele não vai sofrer alteração no radical, que é a raiz da palavra, quando conjugado. Tudo bem? Diferente é o verbo irregular. O verbo irregular, o próprio nome já diz, ele vai sofrer alteração no seu radical, tá bom? O seu radical vai ser alterado quando ele é conjugado. Olha só o exemplo, ó. Verbo irregular é aquele em que o seu radical se altera na conjugação verbal. Então, eu vou ter uma alteração do radical. O meu radical não será o mesmo. Olha aqui o exemplo que eu trouxe, ó, o verbo ser. O radical do verbo ser é somente o S. O ser, pessoal, é um dos verbos mais irregulares da língua portuguesa. Ele sofre muitas alterações a partir do modo e do tempo em que é conjugado. Eu trouxe aqui o presente do indicativo para você ter ideia. Sabendo que o radical do verbo ser é somente a consoante S, tá? É somente o S o radical da palavra ser. E quando você for perceber, por exemplo, olha só, eu sou, olha só, tu és, já mudou o radical. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, pessoal, aqui você já percebe que o verbo ser, ele não seguiu a mesma linha do verbo amar, tá? O seu radical sofreu alteração. Quando a gente fala tu és, ele é. Desculpa. Tá bom? Então, olha só. Verbo irregular é aquele que o seu radical sofre alteração quando conjugado. Verbo regular é aquele em que o radical não sofre alteração. O radical não se altera na conjugação verbal. Conjugação verbal é isso aqui que a gente fez, tá? Colocar nas pessoas, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E os tempos e os modos, presente, pretérito, tá? Futuro,
Modo subjuntivo, modo indicativo, modo imperativo, conjugar é isso que nós fizemos aqui, tá bom? Então, para você saber se um verbo é regular ou irregular, conjugue-o. Se você perceber que houve alteração no seu radical, verbo irregular. Não houve alteração no seu radical, verbo regular. Tudo bem? Vamos seguindo então. Aí aqui eu trouxe os tempos verbais, tá, pessoal? Os tempos verbais. Como eu falei para vocês anteriormente, eu vou ter o presente, tá bom? Que é o agora. O pretérito, que é a mesma coisa de passado, é o que aconteceu anteriormente a este momento. E o futuro, que é o que ainda vai acontecer, tá? Então, eu tenho o presente, pretérito, que é a mesma coisa de passado, e futuro, tá bom? E aí eu vou ter os modos do verbo, tá? Até então nós vimos os tempos e agora nós vamos ver os modos. Eu tenho o modo indicativo e este modo indicativo ele expressa uma certeza de acontecimento. O modo subjuntivo, ele expressa uma hipótese de acontecimento e o modo imperativo, que expressa uma ordem, tá? Então eu tenho o modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Beleza? Seguindo. Conjugações dos verbos, tá? Eu tenho 3 conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. A primeira conjugação, eu falo que são aqueles verbos que terminam em AR, tá? Verbos que terminam em AR fazem parte da primeira conjugação, beleza? AR, aqui, ó. Verbos que terminam em ER fazem parte da segunda conjugação, correr. Tá vendo? E verbos que terminam em IR fazem parte da terceira conjugação, partir. Tá? Partir. Aqui eu trouxe 3 verbos que são verbos regulares. São verbos que se você conjugar, você vai perceber que o radical ele não vai mudar. Olha só, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Qual é o radical do verbo cantar, pessoal? O radical do verbo cantar, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. É cante, tá? Então, quando você conjuga eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O cante não muda, tá bom? O radical não muda, é um verbo regular. Correr, mesma coisa. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós corrais, eles correm. Tá vendo? Então, ó, não vai mudar nunca o radical. Beleza? O verbo partir, mesma coisa. Se você conjugar, você vai perceber que o radical não muda. Por quê? Porque é um verbo regular, tá? E aqui eu trouxe, pessoal, os tempos e os modos para você observar. Por quê? Como é que você faz a conjugação dos tempos e modos do verbo? Quando o verbo é regular, a gente vai ter desinências próprias de cada tempo e modo do verbo, tá bom? Então, você só vai acrescentar, de certa forma, o radical. Então, por exemplo, olha só, o verbo cantar, no presente do indicativo, ele fica... Eu canto, eu pego o radical, que é cante, né? E acrescento, olha só. Eu canto, ó, peguei o radical. Eu canto, tu cantas, e só coloca a desinência, o finalzinho, ó. Ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Pega o verbo correr, ó. Eu corro, vou colocar aqui só o radical. Eu corro, ó. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm. Tá vendo? Então, você acrescenta só o radical. Ó, partir. Aqui, ó, partir. Partir. O radical é parte. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Só acrescenta o radical. Isso aqui é a conjugação dos verbos regulares, é muito simples. Muito simples, você pega o radical do verbo e você coloca na terminação. Por exemplo, eu quero saber a conjugação do verbo cantar no futuro do presente do indicativo primeira pessoa. Aqui, ó, futuro do presente do indicativo, primeira pessoa, verbo cantar.
Pega o radical, coloca aqui, ó. Ó. Pronto, descobri. Cantarei é o futuro do presente do indicativo. A primeira pessoa, que é eu cantarei. Primeira pessoa do futuro do presente do indicativo. Ah, e agora eu quero a segunda pessoa do pretérito imperfeito do modo indicativo. Tudo bem. Vamos lá, segunda pessoa do verbo cantar. Ó, primeira pessoa, eu cantava. Segunda pessoa, pega só o radical e acrescenta aqui, ó. O radical não é cante? Ó. Tu cantavas. Segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo indicativo. Cantavas. É muito simples, pessoal, quando você tem os verbos regulares, porque você só vai pegar o radical desse verbo e colocar nessa terminação, tá bom? Com os verbos irregulares é mais complicado. Você vai precisar, por exemplo, gravar as conjugações dos verbos irregulares, porque ele não segue uma mesma linha como os verbos regulares. Ele vai mudar o seu radical, então vai ser um pouco mais diferente. Tudo bem? Mas é basicamente isso. No modo indicativo, que é aquele modo que expressa certeza, eu vou ter o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito, tá? Aí aqui eu trouxe essa tabela, se você puder salvar também é muito interessante. Você vai ter as terminações dos verbos, tá vendo? As conjugação, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação e as terminações aí de cada conjugação de acordo com o tempo e o modo verbal, tudo bem? Seguindo, eu trouxe também outra tabela, que é a tabela do subjuntivo, que é aquele modo que indica uma possibilidade, tá bom? Uma incerteza. Tá? E aí eu trouxe para vocês, ó, o verbo cantar, por exemplo, no presente do subjuntivo, porque o subjuntivo ele vai ser dividido em presente, pretérito imperfeito e futuro, tá? O verbo cantar, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem, tá? Pretérito imperfeito do verbo cantar. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. É a mesma lógica do indicativo. Você vai pegar somente o radical e acrescentar a desinência, tá bom? Você vai pegar o radical e acrescentar a desinência. Beleza, pessoal? E é basicamente isso, ó, o verbo correr, o verbo cantar, o verbo partir. Segue essa mesma lógica. Ah, eu quero saber a segunda pessoa do futuro do modo subjuntivo, segunda pessoa do singular. Do verbo correr, por exemplo, quando tu correres, peguei somente o radical e acrescentei aqui a desinência. Cantares, do verbo cantar, quando tu cantares. Partir, quando tu partires, tá bom? E por aí vai, beleza, pessoal? É isso. Terminamos aqui a nossa aula que fala sobre os conceitos iniciais do verbo, tá bom? Falamos sobre verbos regulares, verbos irregulares. Falamos também sobre os tempos verbais, né? Vimos aí o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, que é aquele que expressa uma ordem. Passado, que é o mesmo que pretérito, presente, futuro e por aí vai. Foram os conceitos básicos de verbo, tá? É isso. Muito obrigada. Até a próxima e tchau, tchau.